Olá, galera, no terceiro ano do ensino médio, dando continuidade aí aos nossos estudos, de geometria analítica. Na primeira aula nós falamos sobre distância entre dois pontos, nós deduzimos a fórmula e nós resolvemos dois exercícios. Agora eu estou lá na página de número 16 e vou falar sobre ponto médio de um segmento de reta. A própria palavra ponto médio, ela dá a gente uma certa noção. O que vem a ser ponto médio? O ponto que está na metade. Então vamos supor que eu tenho aqui um plano cartesiano, eixo x, eixo y, conforme eu falei para vocês, todo o estudo da geometria analítica ela está se baseando no plano cartesiano, né? E eu tenho aqui um ponto A e tenho aqui um ponto B. O que vem a ser o ponto médio? Ponto médio é um ponto que está exatamente na metade. Então, se eu tenho aqui o ponto A, se eu tenho aqui o ponto B, esse aqui é o meu ponto médio. Ele está na metade da localização entre os dois pontos. Como é que eu faço para achar essas coordenadas do ponto médio? Então, eu tenho aqui XA, eu tenho aqui XB. Eu tenho aqui YA e eu tenho aqui o Y do B. Para achar as coordenadas desse ponto, deixa eu mudar ele um pouquinho de lugar que ele ficou torto. Para achar as coordenadas desse ponto, eu tenho x do ponto médio e tenho também y do ponto médio, né? Para achar as coordenadas de xm, basta somar xa mais xb e dividir por 2. Para achar as coordenadas de ym, basta somar ya com yb e também dividir por 2. Então, as coordenadas do ponto médio é xm e ym, tá? Simples assim. Espero que vocês tenham entendido. São duas formulazinhas, xa mais xb dividido por 2, eu acho o x do ponto médio, ya mais yb dividido por 2, eu acho o y do ponto médio, tá bom? Perdão. Nós temos um exemplo aqui, ó. O exemplo fala o seguinte: dado as coordenadas do ponto médio 3 e menos 4, eu tenho as coordenadas do ponto médio 3 e menos 4. E o ponto médio do segmento AB, conhecendo as coordenadas do ponto A tem coordenadas menos 1 e 2. E o exercício pede, determine as coordenadas do ponto B. Preciso achar as coordenadas do ponto B, xb e yb. Então eu tenho aqui as coordenadas do A, do M, mas não tenho a do B. Então é como se eu tivesse as coordenadas desse ponto, mas não tenho desse. O que eu faço? X do ponto médio é igual a xa mais xb dividido por 2. Quem é o x do ponto médio? O exercício me deu, é o 3. X do A, menos 1. Mais o x do B dividido por 2. Vou multiplicar isso aqui em cruz, vai ficar menos 1 mais xb é igual a 3 vezes 2, 6. Passa esse menos 1 para cá, xb é igual a 6 mais 1, xb é igual a 7. Pronto. Achei a coordenada x do ponto B. Vou achar a coordenada y agora. ym é igual a ya mais yb dividido por 2. Quem é o ym? Menos 4. É igual a y do A, 2, mais y do B dividido por 2. Vou multiplicar isso aqui em cruz. Eu tenho 2 mais yb é igual a menos 4 vezes 2 dá menos 8. Yb é igual a menos 8 menos 2. Passa esse 2 para lá, menos 2. Yb igual a menos 10. Achei a coordenada de y. E agora basta fazer
determinar o ponto B. Quem é o ponto B? X dele é 7 e o Y dele é menos 10. 7 e menos 10 são as duas coordenadas, tá bom? Deixa eu levantar um pouquinho aqui para vocês verem. 7 e menos 10 são as duas coordenadas. Agora é a sua vez, chegamos nas atividades, né? Vou resolver aí a letra A do exercício número 1, as demais eu vou deixar para vocês fazerem. Determine a distância entre os pontos A e B em cada caso. Então, no exercício número 1, distância entre dois pontos. É aquela formulazinha que nós vimos na última aula, tá? Então, recapitulando a fórmula, distância é igual a raiz quadrada de YB menos YA. Distância é igual a raiz quadrada de XB menos XA ao quadrado mais YB menos YA ao quadrado. Então, na letra A, eu tenho as coordenadas do ponto A, que é menos 2 e 4. Tenho as coordenadas do ponto B, que é 7 e 4. E eu vou achar a distância. Distância é igual a raiz quadrada de XB menos XA ao quadrado mais YB menos YA ao quadrado. Distância é igual a raiz quadrada, menos e menos vai dar mais, 7 mais 2, 9 ao quadrado, mais 4 menos 4 dá 0 ao quadrado. Então a distância é igual a raiz quadrada, 81, mais 0 ao quadrado, 0. Isso aqui é a raiz de 81, que é igual a 9. Tá bom? Essa é a letra A do exercício número 1. O exercício número 2, ele pede as coordenadas do ponto médio. Então também eu vou fazer a letra A do número 2. Então a do número 1, a do número 2. Coordenadas do ponto médio. O ponto A tem coordenadas 0 e 4. Ponto B tem coordenadas menos 5 e 8. Então, XM é igual a XA mais XB dividido por 2. Isso aqui deu menos 5 meios. E o YM vai ficar YA mais YB dividido por 2. Y do A, 4, mais Y do B, 8, dividido por 2. Isso aqui é igual a 12 dividido por 2, que é igual a 6. Coordenadas do ponto médio, menos 5 meios e 6. Pronto, essa é a resposta da letra A do exercício 2. Espero que vocês tenham entendido, tá? E mãos à obra aí nos exercícios, tá bom?